Bom dia, amados, graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma transmissão de oração da madrugada. Oração, tempo onde nós vamos estar levantando nosso clamor diante do Senhor e oferecer ao Senhor este dia, oferecer ao Senhor nossa vida, nosso coração. E antes meditar na sua palavra, orar e depois temos a revelação de uma devocional para que possamos ser plenamente edificados. Portanto, eu dou um bom dia a cada um dos irmãos que sempre de uma forma fiel estão acompanhando esse tempo. Tenha por certo, meu irmão, que nada será em vão do seu esforço, nada será em vão. Deus leva em consideração cada gesto, cada atitude que nós, seus filhos, temos, cada um deles, nós temos, e o Senhor reconhece o nosso esforço, o nosso sacrifício. Por certo, a recompensa do Senhor sempre estará presente em nossa vida. Amém, amados? Então, mais uma vez, quero dar boas-vindas a todos que estão conectados neste momento para juntos entrarmos nesse espírito de adoração, mas também ao mesmo tempo um espírito de intercessor, de levantar o nosso clamor nesta manhã diante do Senhor. Amém? Eu quero ler um texto de Salmo 119, uma parte do Salmo 119, quando o salmista exalta a palavra de Deus. A palavra esta que o mundo deseja mudá-la, deseja transformá-la numa linguagem mundana, digamos assim. Nós que somos filhos de Deus não seremos enganados, daremos o devido valor ao que a palavra do Senhor nos diz. A palavra de Deus vem para nos alinhar, nos moldar e nos transformar. A palavra de Deus, ela sempre foi, ela é e sempre será a verdade. A verdade. Céus e terras passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Diz assim o Salmo 119: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem me dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones, Senhor. Como pode o jovem manter a sua pura conduta? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permita que me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as tuas leis, todas elas que promulgaste, e regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se
regozija aquele que recebe grandes alegrias, grandes riquezas. Aleluia, aleluia. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas, porque eu tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Aleluia, aleluia. Até aqui vamos ler o Salmo 119. Vamos ter nosso tempo de oração. Ontem nós tivemos um discipulado excepcional com o pastor Juan Carlos, da CDR de Cidade do Leste, e foi um tempo extraordinário, amados. Se alguém de vocês que está conectado hoje não teve a oportunidade de assistir o discipulado, já está postado no YouTube e está gravado no Face. Assista, amados, sobre a adoração. Como importante a nossa vida de adoração. É por isso que nesse momento nós vamos adorar ao Senhor. Esteja ali onde você estiver, que você possa começar a adorar ao Senhor, mas exalte-o de todo o seu coração. Diga: Senhor, Tu estás aqui. Eu tenho a percepção da Tua presença, Senhor. Aleluia. Sim, meu Pai. Sim, Jesus. Tu estás aqui, Senhor. Te engrandecemos, Senhor. Te engrandecemos, Senhor. Te engrandecemos. Seja exaltado, Senhor Deus, em nossa vida e através da nossa vida, Senhor. Te glorificamos nesta manhã tão linda que está amanhecendo. O dia já está se rompendo para fazer com que o sol brilhe sobre todos neste dia. Engrandecemos o Teu nome, Senhor. Seja louvado, Senhor. Te adoramos, Senhor, nesta manhã. Recebe, Senhor, a nossa adoração singela. Receba a nossa oração humilde nesta manhã, Senhor. Ó Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós Te engrandecemos, Senhor, e declaramos que Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que redime Teu povo, Tu és o Deus que derramaste a Tua graça sobre cada um de nós, Tu és o Deus que nos tem salvo, tem derramado a Sua graça sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que foi pela Tua graça que fomos salvos, Senhor Deus. Aleluia. Oh, bendito Deus. Bendito Deus. Aleluia. Aleluia. Tua palavra diz: bendito é o Deus e Pai. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis em Tua presença. E em amor o Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da Sua vontade, para o louvor da Tua gloriosa graça, o qual o Senhor nos deu gratuitamente no amado. E nele nós temos a redenção por meio do Seu sangue, o perdão de todos os nossos pecados, de acordo com as riquezas da glória de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria, com todo o entendimento, e nos revelou o ministério da Sua vontade, de acordo com o Seu bom propósito, que o Senhor estabeleceu através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. O Senhor fez convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, e nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano
daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua própria vontade. Ah, Deus, quão insondáveis são a tua vontade, os teus conhecimentos. Quão insondáveis são, Senhor Deus, os teus pensamentos ao nosso respeito. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós te exaltamos nesta manhã, Senhor. Declaramos que Tu és o Senhor. Tu és o nosso Deus. A Tua palavra diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões, estávamos mortos em nossos pecados, no quais costumávamos viver e caminhávamos segundo a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder, da potestade do ar. O espírito que opera nos filhos da desobediência. Nós também vivíamos neles antes de Jesus e satisfazíamos todas as vontades da nossa carne, seguindo os desejos desenfreados dos nossos pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da tua ira. Todavia, Deus que é rico em graça, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Por isso nós declaramos, Pai, que pela graça somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, para exercer autoridade sobre o poder das trevas, sobre o poder daquilo que nos escravizava, sobre o poder daquilo que nos subjugava, sobre o poder daquilo que nos conduzia para uma morte eterna sem a presença de Deus. E o Senhor nos redimiu para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da tua graça, que foi demonstrada em sua bondade para conosco através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Somos salvos pela tua graça, Senhor. Somos salvos mediante a fé. E isto ainda não vem de nós, mas vem de Deus. É o próprio Deus que nos dá essa medida de fé, para que possamos crer na sua palavra. E o seu Espírito que nos convence do pecado e do juízo. E não é por obras, não é pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Ele preparou de antemão, para que nós praticássemos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente éramos gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão. Mas nós agora temos os nossos corações circuncidados pela graça de Cristo Jesus. Somos filhos, somos filhos, somos filhos, somos filhos, lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro. E nesta manhã podemos adentrar no trono da tua graça para alcançar oportuno socorro, Senhor. Pai, recebe todo o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. E nesta manhã, Senhor Deus, queremos levantar, Senhor, nossas súplicas pelos nossos irmãos. Queremos levantar nossas súplicas por aqueles que estão feridos por conta de enfermidades, por aqueles que estão feridos de coração, por aqueles que estão feridos de alma, por aqueles que estão feridos, Senhor Deus, por doenças, por essa pestilência que assola o mundo inteiro, Senhor, e que vem crescendo cada vez mais, Senhor Deus, ganhando espaço, ganhando legalidade. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, nos levantamos como filhos do Altíssimo, cheio do poder do Espírito de Deus, o poder do Dunamis,
o poder de Deus, a dinamite de Deus, nós levantamos para, Senhor Deus, fazer a diferença através do nosso clamor, através das nossas obras em Cristo, para desfazer todo o mal, para desfazer todo espírito de enfermidade que assola a vida de tantas pessoas. Nesta hora, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, liberamos uma palavra de cura sobre aqueles que estão adoecidos, sobre aqueles que estavam enfermos, sobre aqueles que estão num leito de dor, padecendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que se levantem, que toda enfermidade se seque nesta hora, em nome de Jesus. Todo qualquer tipo de câncer, todo qualquer tipo de enfermidade sejam removidas agora, em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Pai, aquelas pessoas que foram infectadas, que sejam recuperadas. Senhor, oramos por aquelas pessoas que estão com sintomas tão fortes, ao ponto de serem levados para a UTI. Senhor, nesta hora nós clamamos ao Senhor, clamamos pelas suas vidas e trazemos uma palavra de ordem sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Haja cura, haja cura, haja cura, que esse vírus retroceda e devolva a saúde das vias respiratórias, devolva a saúde plena, Senhor, de todas as vias respiratórias, inferior e superior, que os seus órgãos, seus pulmões, Senhor Deus, possam ser revitalizados pelo poder do Teu Santo Espírito. E que haja vida, Senhor, aqueles que estão padecendo na UTI nesta hora, com este vírus, com este mal, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, também oramos pelo consolo daquelas pessoas, Senhor, que já perderam seus entes queridos, estão chorando seus mortos. Pai, nós oramos. Pai, levanta, Senhor, o ânimo, consola esses corações, traz a Tua direção, Senhor, e que através desta situação, Pai, muitos que estavam desviados, muitos que estavam alheios à vida de Deus, possam voltar diante do Teu altar de trono da Tua graça, para, Senhor, se renderem diante de Ti e confessarem que só Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Senhor, nesta manhã levantamos nosso clamor pelas famílias, Deus ama, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por cada homem, por cada mulher. Pai, obrigado, Senhor, por esse encontro que tivemos neste fim de semana passado. Sabemos, Pai, que foi semeado, Senhor, palavras no coração de cada família, de cada casal, de cada singles, de cada jovem. Pai, em nome do Senhor Jesus, recebam a impartição da Tua palavra e que essa palavra que foi liberada possa germinar e produzir frutos, para que haja colheitas sobrenaturais na vida de cada um, Senhor. Colheitas estas de restauração, colheitas de cura no meio da família, cura do relacionamento do filho com o pai, do pai com o filho. Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, uma sensibilidade de coração para reconhecer erros, para, Senhor, abandonar pecados e para se reconciliar contigo e dessa forma reconciliar-se com sua família, com sua casa, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, para que desta maneira nós possamos ter lares, verdadeiros lares de amor, que nós possamos ser a expressão do verdadeiro amor de Cristo através da unidade. E quando nos reunimos como igreja, este amor sobressalte, este amor seja uma realidade, para que o solitário possa habitar em família, para que o desprezado possa receber aceitação, para que o bastardo possa entrar e se tornar verdadeiramente filho, receber a identidade de filho no meio da congregação dos santos. Pai, e que nesse meio da congregação dos santos, através desta unidade, a sua presença seja absoluta, a sua presença seja poderosa, a sua presença possa trazer um mover sobrenatural, um avivamento interior, um avivamento que se expressa no exterior, um avivamento que traz cura, um avivamento que traz salvação, que traz solvência econômica de uma forma sobrenatural sobre a tua casa espiritual.
para exercer governo, para exercer, Senhor Deus, ministérios, para levantar obras, para ganhar almas e para o engrandecimento do teu reino. Sim, Senhor, que assim seja, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Abençoa, Senhor Deus, cada líder da nossa casa, das casas de paz, que estejam em ativação, que estejam ativando, Senhor, cada um dos membros da sua casa de paz. Senhor Deus, preparando-os para oportunamente voltarem a se reunir, Senhor. Que eles estejam orando, que estejam impartindo a tua palavra, que estejam impartindo, Senhor Deus, pão sagrado, Senhor. Pérolas lançadas em cada coração, para que haja uma ativação em cada casa de paz. Senhor, que nenhuma casa de paz morra por conta desta pandemia, Senhor. Nenhum líder espiritual morra espiritualmente, mas que estejam ativados em nome do Senhor Jesus. Continuamos produzindo frutos para o reino de Deus. Ajuda-nos a testemunhar, Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas nesse tempo, Senhor. E por isso nós te exaltamos. Mas precisamos contar. Pai, traz ousadia, Senhor, no coração de cada membro da nossa casa espiritual, para testemunhar do teu amor, para convidar pessoas aos cultos, para que quando fizermos o apelo, muitas pessoas possam se render aos pés de Cristo Jesus. Senhor, nós clamamos, Senhor, pela tua presença, Senhor. Clamamos pela tua presença. Estende teu braço forte sobre cada um de nós, sobre cada lar, Senhor. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, aqueles que estão desanimados, visita aquele que está ferido de alma, aquele que está, Senhor, se sentindo injustiçado, aquele que está com dor, aquele que está com vergonha, o mesmo aquele que está com soberba, para que sejam quebrados, para que em humildade voltem a congregar na tua casa. Voltem, Senhor Deus, para estar junto com os irmãos. Voltem, Senhor Deus, para os teus caminhos. Ah, Deus, porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? E temos visto tanto nesta pandemia, tantas pessoas que ganharam literalmente o mundo inteiro, mas perderam a sua alma. Quão triste, quão terrível. Senhor, não existe esperança para aquele que padeceu nestas condições. Já não existe mais esperança, Senhor. Por isso, Senhor, nesta manhã, nos oramos a Ti, Senhor, e nos clamamos pela Tua presença, clamamos pelo Teu amor, clamamos pela Tua intervenção em nossa vida. Levanta-nos, edifica-nos pelo poder da Tua graça, Senhor. Declaramos que este dia será um dia de grandes vitórias, Pai. Eu oro, Pai, por cada homem, por cada mulher, por cada pai, por cada sacerdote, por cada mulher da nossa casa espiritual. Que este dia seja um dia sobrenatural, seja um dia de grandes conquistas, seja um dia, Senhor Deus, repleto de grandes revelações daqueles que buscam a Tua presença. Que seja um tempo, Senhor Deus, onde o poder de Deus se aperfeiçoará e fará com que cada um, neste dia, esteja conquistando grandes coisas para o reino de Deus. Senhor Deus, nós temos colocado a Ti em primeiro lugar. E todos aqueles que colocam a Cristo em primeiro lugar na sua vida, recebam, Senhor Deus, a sentença da prosperidade que se espera para todos aqueles que são fiéis no Senhor. Pai, neste dia, livra-nos de todo mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás preparou para a nossa vida enquanto dormíamos. Mas também enquanto dormíamos, a Tua palavra diz que o Espírito de Deus estava intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, para que o nosso dia seja um dia de vitória, seja um dia de proteção, seja um dia, Senhor, de conquista. Abençoa os empresários nesta manhã, Senhor. Abençoa os comerciantes. Abençoa, Senhor, os homens da indústria. Abençoa aqueles que são funcionários.
aqueles que são funcionários públicos, são teus filhos, abençoa-os nesse dia, com graça, com saúde, protege-os de qualquer contaminação. E mesmo se forem contaminados, que não haja temor em seus corações, sabendo que o Senhor está trazendo sustento, está trazendo a imunidade espiritual para que o mal não alcance a sua vida. Pai, nós oramos em nome de Jesus, declaramos que assim é e assim será, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Que coisa tremenda a presença de Deus em nossa vida nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Amados, Deus tem nos dado tanto. Estava com um grupo de irmãos neste domingo e estamos compartilhando de que como Deus tem nos dado tantas coisas, como Deus tem nos dado tantas palavras, e que no domingo recebíamos o alimento, segunda discipulado, mal digerimos o de domingo, e de segunda já temos na terça, depois já temos na quarta casa de paz, depois na quinta temos 2 momentos, oração da madrugada, culto quinta de glória, temos a sexta-feira para absorver tudo o que Deus tem falado, porque sábado já tem casa de oração, logo mais tem culto de jovens, e já no domingo culto de celebração novamente, e assim o ciclo vai se repetindo. E como, amados, vejam a fidelidade de Deus, como não tem faltado revelação em cada uma dessas palavras. Exaltamos a Deus, porque através do seu Espírito Santo, a sua palavra como nunca tem saltado de revelação para nós nesses últimos tempos. Estamos vivendo os últimos tempos. Não tenha dúvida disso, queridos. Não tenha dúvida. Conversando com o nosso apóstolo uns dias atrás, ele disse, olha, pastor, eu não sei não se a gente consegue alcançar mais 20 anos nesse mundo sem a vinda de Jesus. As coisas estão indo muito rápido. Os sinais estão acontecendo muito rápido. A maldade está subindo muito rápido. Chega a perseguição, chega as adversidades que a Bíblia descreve como sendo sinais dos fins dos tempos. Ou seja, nós estamos repletos de sinais, queridos. E logo, logo, nós estaremos com Jesus. Amados, por isso é preciso que nós estejamos absorvendo e entendendo o que Deus está falando para a nossa vida hoje. Precisamos aproveitar ao máximo de absorver tudo que Deus tem para a nossa vida, para que os dias que ainda nos restam antes da vinda de Cristo, possamos vivê-la de uma forma abundante e conquistando. Não é tempo de cruzar os braços e ficar esperando, oh, Jesus vai voltar, vamos esperar aquele braços cruzados. Não, Deus quer encontrar a você trabalhando no reino, ganhando almas, servindo os irmãos, orando, jejuando, clamando, sendo santo, afastando-se do mundo, tomando todo cuidado para não ser enganado pela apostasia. Há tantas pessoas que por interesses associam-se a certos tipos de doutrinas para receber benefícios. É impressionante, amados. O mundo está quebrado, literalmente. O mundo está falido. Está falido em todos os aspectos, inclusive moralmente. Por isso, somente os filhos de Deus, que têm como alicerce, que têm como fundamento, que têm como direção a palavra de Deus, são os únicos que vão herdar a terra. São os únicos. E nesta manhã, eu quero compartilhar com você como nós precisamos ter a revelação da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, ela traz muitas coisas
muitas revelações. Eu, como cristão, preciso entender a revelação de Cristo. Por que Cristo ressuscitou? Por que foi importante a ressurreição de Cristo? Porque Deus prometeu que no terceiro dia Deus o tiraria do Seol, da morte, daria vida a Cristo. Porque essa é a nossa esperança. O que dá o respaldo a toda a nossa pregação como cristão foi a ressurreição de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo tem uma importância extremamente relevante para a nossa vida. Veja o que diz Marcos capítulo 16, versículo 14. Diz assim: mais tarde Jesus apareceu. Cristo já estava ressuscitado. Cristo já havia ressuscitado. E diz aqui, mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Estavam juntos, reunidos. E a Bíblia diz, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois da ressurreição. Ou seja, não foram os discípulos que viram a ressurreição de Jesus. Foram algumas pessoas, Maria Madalena e outras, que receberam a mensagem do anjo. Cristo não está mais aqui. Cristo ressuscitou, conforme ele disse, ao terceiro dia. E foram contar aos discípulos. E os discípulos não acreditaram. Não creram. Nenhum deles. Não foi só Tomé, não. Nenhum deles acreditou que Jesus já tinha ressuscitado. E quando Jesus aparece, enquanto eles estão comendo, aparece, diz, censurou-lhes, exortou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Portanto, aqui nós temos duas revelações importantes. A incredulidade vem por causa da dureza de coração. A incredulidade gera dureza de coração. É por isso que muitos de nós não recebemos o que Deus nos promete. Pela incredulidade. Acaba endurecendo o nosso coração. Os próprios discípulos de Jesus experimentaram esta incredulidade e esta dureza de coração, porque não lhe deram crédito às mulheres que tinham visto que Jesus já tinha ressuscitado. Que elas trouxeram, na verdade, a informação do anjo de que Cristo já tinha ressuscitado. E de repente Jesus aparece e lhe disse, uau, eu vos tenho dito que eu ressuscitaria. Como vocês poderiam não ter dado crédito? E ali então começa a saga da ressurreição de Cristo. Jesus passa ainda muitos dias sobre a face da terra depois que ele ressuscitou, para deixar marcas, para aparecer a muitas pessoas para testemunho. E a partir de então, esse testemunho chega até mim e chega até você. Por isso você creu, porque alguém testemunhou. É por isso, amados, que nós precisamos incentivar as pessoas da nossa casa espiritual a testemunhar a ressurreição de Cristo. Queridos, nós precisamos testemunhar, porque se você e eu hoje somos cristãos, é porque esse testemunho da ressurreição vem anos após anos. Há 2000 anos e 2020 anos, alguém está testemunhando da ressurreição de Cristo. É por isso que você e eu, nós cremos que Cristo está vivo. Portanto, nós precisamos deixar nossa marca da nossa geração para a nossa herança, para as futuras gerações que virão após de nós, se é que Jesus não voltar antes. Portanto, amado, todo cristão, ele precisa ter a revelação da ressurreição de Cristo, porque enquanto nós não tivermos essa revelação, queridos, escuta isso, a ressurreição de Cristo será apenas um fato histórico, um mito, ou simplesmente uma teologia religiosa. Sim, Jesus ressuscitou, é verdade. Nós precisamos experimentar em nossa vida o Cristo ressurreto.
Cristo tem que estar vivo em nosso coração, nossa força, em nosso olhar, em nosso falar, em nosso ouvir, em nossos gestos, nossas atitudes, no exercício de poder e autoridade. Cristo tem que estar em nós. Chega de falsidade. Chega, amados, de nós dizermos que somos cristãos, mas não temos nenhuma evidência espiritual que atesta que somos filhos de Deus, que atesta que somos cristãos. Porque muitas vezes nos comportamos como qualquer um deste mundo, inclusive piores do que alguns. Devemos cuidar do nosso testemunho. Se verdadeiramente Cristo ressuscitou em nossa vida, nós precisamos refletir esta vida transformada em todas as suas formas. Senão Cristo será um fato histórico, uma lenda, um mito ou uma teologia religiosa. E isto não muda a vida de ninguém. A vida de ninguém. E nós estamos cheios, nesse tempo, de religiosos. Estamos muitas pessoas que creem nesta lenda, neste fato histórico. Sim, o Jesus histórico. Amados, Jesus tem a sua história, é verdade. É verdade. A história diz, existiu um homem chamado Jesus, que foi crucificado. Mas isso para nós deve ser muito mais como uma visão espiritual de Cristo que morreu, mas que Ele está vivo em meu coração. Agora eu represento a vida de Cristo, vivendo santidade, obedecendo a voz da minha paternidade, a voz do meu Deus. Seguindo seus conselhos, seguindo a sua palavra, vivendo a sua palavra, proclamando a sua palavra, contribuindo para que a sua palavra cresça e muitos sejam alcançados. Amados, você, escuta, igreja, você é fruto da oferta de alguém do passado. Alguém ofertou para que o evangelho te alcançasse. Sim, alguém deu ouro, alguém deu prata, alguém deu riquezas para que chegue até você a salvação de Cristo. Você percebe o valor da oferta? Você percebe o valor que tem o investimento no reino de Deus? Por exemplo, nós já estamos adquirindo, já é nosso, o nosso novo local, amém? Já é nosso, sim, claro, é nosso já. E nós estamos deixando um lugar que vai alcançar muitas pessoas. Deixamos uma herança para os nossos filhos. E os nossos filhos alcançarão aquilo que nós não conseguimos alcançar. Eles alcançarão. Você percebe como o investimento no reino acontece? Para quê? Para que se perpetue o testemunho da ressurreição de Cristo. Mas eu não posso apenas usá-lo como um fato histórico, não. Como algo vivo. Jesus está vivo em mim. Quando eu choro, quando eu oro, quando eu me derramo na sua presença, é porque Ele está vivo. O seu Espírito está impartindo a sua vida com o meu Espírito. E me constrange. Devemos ter esta experiência. Amados, o que muda na vida das pessoas é a revelação da ressurreição de Cristo. E a revelação de Cristo ressuscitado, Ele nos leva a outro nível de glória no reino de Deus. No reino de Deus existem níveis de glória. Qual que é o raso? Aonde que se inicia? Quando eu entro pela porta da salvação, quando recebo a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, eu confesso, estou apenas entrando na porta, estou abrindo a porta e estou entrando, mas não significa que eu já estou pronto. A partir de então há um processo até chegar ao lugar santíssimo. Ontem nós vimos com o pastor Juan Carlos aquele desenho do altar que tem a porta de entrada, tem o local do sacrifício, tem um lugar santo e tem um lugar santíssimo.
que é o lugar secreto onde Deus mora, onde Deus está. E para chegarmos até lá, é preciso trilhar uma jornada, é preciso trilhar um processo. Eu preciso passar pelo altar do sacrifício para ser queimado, para ser morto para o meu eu, para os meus planos, para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, para ser totalmente do Senhor. Muitas pessoas não gostam de ouvir essas coisas. Como, pastor? Como? Prioridade minha família, como disse o pastor Juan Carlos ontem. Prioridade minha família, prioridade isso, prioridade aquilo. Não, a Bíblia diz, primeiro, o reino de Deus. Você quer ter uma família sadia? Quer ter uma família abençoada? Quer ter a sua empresa abençoada? Quer ter a sua vida cheia de plenitude, de saúde, de poder, de autoridade, de proteção da parte de Deus? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então as demais coisas serão acrescentadas. Amados, cada revelação no reino de Deus, escute isso, cada revelação no reino de Deus nos dá o direito de subir o nível da nossa fé. E a partir do crescimento do nível da nossa fé, também crescemos em outras duas áreas, em poder e em autoridade espiritual. Então, nós só temos a ganhar. Porque, amados, precisamos crescer de nível no reino de Deus. Porque para estes últimos tempos, o inferno preparou demônios poderosos para convencer você a entrar no erro da apostasia. E se você não estiver crescendo no reino, em nível de fé, na revelação da ressurreição de Cristo, você não terá autoridade e muito menos poder para combater. Então você será um daqueles que serão enganados. Por isso diz Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. É revelado o jeito que você tem que viver por causa do Evangelho. É o Evangelho que trouxe a revelação de como você tem que ter a tua vida. Como você deve viver esta vida com Cristo ressurreto em seu coração. Alinhamento, disciplina, caminhar com Deus, caminhar em Deus, alcançar, ser santo como Ele é santo. Então ele diz, porque no Evangelho, através do Evangelho, a vontade, a justiça de Deus é revelada. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá por sua fé. Perceba, amados, que coisa importante, que nós não podemos viver pela fé num Cristo morto. Você tem que viver essa fé que Deus te deu no Cristo ressurreto dentro de seu coração. E esse Cristo ressurreto tem que usar tua boca para falar, teus olhos para enxergar, tuas mãos para alcançar, para tocar, para restaurar. Cristo tem que estar inserido em todo o contexto do seu corpo. No seu sangue tem que correr o sangue de Cristo. Na tua vontade própria tem que correr a vontade própria de Cristo em obediência a Deus. Podemos sim viver pela fé em Cristo Jesus, porque Ele está vivo, sentado, diz o texto, à direita do Pai, intercedendo intensamente ao nosso favor, para que Deus nos favoreça e possamos viver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Muitas pessoas veem a ressurreição de Cristo mentalmente. Escute, mentalmente. Ou veem a ressurreição de Cristo como uma tradição religiosa cristã, mas não tem a verdadeira revelação de Cristo vivo dentro de si. Não sei se me faço entender. Isso denota, amados,
que muitas pessoas tiveram a experiência da salvação em Cristo mentalmente. Escute, porque isso é muito importante. É por isso que muitas coisas não acontecem na vida de muitas pessoas. Vêm à igreja, não sentem a presença de Deus, saem tristes, muda de igreja, de novo acontece, muda de igreja e muda ao ponto de se afastar de Deus. Por quê? Porque tem uma conversão mental apenas de Cristo. O Cristo que a pessoa tem é um Cristo da mente, é um Cristo histórico, é um Cristo tradicional, uma tradição religiosa, e não é um Cristo vivo em seu espírito. Por isso muitos cristãos desistem, por isso muitos cristãos não avançam, por isso muitos cristãos estão celebrando um culto dentro de um tabernáculo onde a presença de Deus já não está lá. Já não está lá. No tabernáculo de Moisés, depois dos dias de Eli, a presença de Deus, que era representada pela Arca da Aliança, ela fora roubada, levada pelos inimigos. Mas os sacerdotes continuaram fazendo seu culto a Deus, sem Deus estar ali presente. Que coisa impressionante. Isso, infelizmente, acontece nos dias de hoje. Existem congregações, existem irmãos que se reúnem para adorar a um Deus que não está lá com eles, porque não tem a revelação de Cristo ressuscitado em suas vidas. Isso denota que muitas pessoas tiveram apenas uma experiência de salvação com Cristo mentalmente, mas não de coração. Foi uma aceitação religiosa e não como uma viva experiência de transformação genuína. E a pergunta é a seguinte: qual é o significado da revelação e quem é o agente divulgador dessa revelação da ressurreição de Cristo? É preciso entender que para muitos cristãos, Cristo está morto. Cristo, para muitos cristãos, está morto. Mas o verdadeiro cristão, quando usa a cruz de Cristo, usa a cruz de Cristo vazia, porque ele já não está lá. Ele foi morto, ele foi enterrado, mas ele já está ressuscitado e ele já voltará novamente. E essa é a nossa esperança. Se nós não crermos nisso, a Bíblia diz: a nossa esperança é vã. A nossa esperança é vã. O Espírito Santo de Deus é o agente transmissor dessa revelação. O Espírito Santo é o agente transmissor dessa revelação. Porque só Ele tem capacidade de inculcar em nossa mente, de imprimir em nossa mente e de fazer descer até o coração essa transformação em forma de revelação. E é isso que hoje eu desejo no meu coração. Que você receba na sua mente, no seu entendimento, e que isto possa dar uma sequência ao processo de cair no coração como uma boa semente para germinar e produzir o fruto de transformação. E você começar a ser a expressão deste Cristo ressurreto. Uau, que tremendo! Quando cai no coração, amados, torna-se real para você. E isto é revelação. Quando se torna real a vida de Cristo para você, é revelação. Revelação. Por isso a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Não tomem vinho no qual há dissolução, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Orem constantemente. Orem sem cessar. Mantenha alegria no Espírito. Porque quem nos sustenta, amados, para viver este mundo é o Espírito Santo.
é o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas. Deus está tendo esta revelação da ressurreição de Cristo nesta manhã. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Uau! Deus nos deu o Espírito Santo que nos revela. Diz que esta revelação do Espírito pertence aos filhos. A revelação de Cristo, a revelação da obra da cruz, a revelação da sua paixão e morte, a revelação da sua ressurreição, pertence aos filhos, pertence a nós, aos filhos de seus filhos, seus netos, a toda a sua posteridade, pertencem. Esta revelação, Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, eu posso em Cristo todas as coisas, porque Ele me fortalece. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que eu vivo hoje na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Uau! Isso é ter a Cristo em seu coração, amados. Quero dar aqui um exemplo. Por exemplo, você sabe que Deus não te deu um espírito de covardia, mas Ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Entretanto, por que você segue amedrontado? Por que você segue inseguro? Por que você segue com medo dessa pestilência? Por que você não vem aos cultos? Por que você ainda está magoado? Por que ainda você não perdoou? Por que ainda você critica? Por que ainda você guarda rancor? Por que você ainda tem um coração escuro? Por que você permanece ainda no pecado? Se a palavra do Senhor diz, não te dê espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor, de equilíbrio para andar alinhados meus caminhos. Portanto, por que? O Espírito Santo está perguntando. Por que você ainda tem pensamentos ruins? Por que ainda você sonha coisas ruins? Por que você ainda não consegue dormir? Por que ainda você pensa no pecado? Por quê? Está faltando revelação de Cristo ressurreto em seu coração. Exemplo número 2, Deus diz na sua palavra que devemos perdoar para ser perdoados, mas temos ainda grandes dificuldades de perdoar aquelas pessoas que nos magoaram, aquelas pessoas que nos feriram, e as feridas ainda estão sangrando. Toda vez que lembramos, continua sangrando, é porque nós ainda não perdoamos. Mas quem somos nós, se Cristo em Deus já nos perdoou de todos os nossos pecados? Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós? Por que vivemos ainda sob a condenação da falta de perdão, guardando ressentimentos, aquilo se tornando uma enfermidade que assola nosso corpo físico? E que se nós não tivermos esta revelação, nos levará à morte. Exemplo número 3. A Bíblia diz que Cristo empobreceu-se na cruz para que nós fôssemos enriquecidos. Por que você ainda tem uma mentalidade de pobreza? Por que ainda você critica na hora dos dízimos e ofertas? Por que você ainda critica quando nós dissemos, vamos comprar esse lugar? Aí na sua mente, no seu coração, diz, lá vem aquelas coisas de pedir dinheiro. O pastor Humberto só pede dinheiro o tempo inteiro. É porque você não tem a revelação de Cristo ressuscitado, que você não está entendendo sua palavra. É por isso que você critica o homem de Deus. Isso não é bom negócio para você. Não é bom negócio para ninguém criticar o profeta de Deus. A Bíblia diz que uns jovens criticaram e zombaram do profeta Eliseu por fato dele ser careca. Veja só, pelo fato de ser careca, zombaram dele.
Aí vem um urso e tira a vida de todos aqueles jovens. Ou seja, temos que tomar cuidado. O homem de Deus tem que ser preservado. O homem de Deus tem que ser honrado e respeitado como sendo a voz profética de Deus para seu coração. Porque vivemos, então, com a mentalidade de pobreza. Qualquer coisa que falamos no altar sobre área finanças, já pensamos, lá vai me pedir dinheiro. Sabe por quê? Mentalidade de pobreza. Cristo não se revelou ainda nas tuas finanças. Quer saber um segredo, igreja? Eu acho que isso aqui é a cereja do bolo. Esses dias, uma das irmãs queridas da nossa igreja disse assim, a cereja do bolo. E talvez isto que eu vou falar agora seja a cereja do bolo nesta manhã. Sabe por quê que tuas finanças travam? Sabe por quê que constantemente você vive altos e baixos em seus negócios? Sabe por quê que seus negócios não dão certo? Porque Cristo ressuscitado das finanças ainda não está revelado em seu coração. O Cristo que te abençoa nas finanças ainda não está vivo, revelado em teu espírito. Porque quando Cristo ressuscitou, Ele precisa se revelar em todas as áreas da tua vida, inclusive financeiramente. Que muitas vezes você separa o dinheiro das coisas de Deus, mas o dinheiro tem que estar nas coisas de Deus. O que não pode estar é o amor ao dinheiro, mas o dinheiro faz parte. Deus colocou na nossa mão dinheiro para ser bênção para o reino. Para ser bênção para o reino. Então, amados, a Bíblia diz que Cristo se empobreceu na cruz para que você e eu sejamos enriquecidos. Então, a revelação, quando Cristo ressuscitou, sabe o que aconteceu? Ele matou a pobreza. Ele matou a pobreza. E no lugar de ressuscitar a pobreza, Ele ressuscitou a riqueza da sua glória. Escute esta revelação, amados, e mude tua forma de pensar. Por isso, em todo culto, leve sempre a sua melhor oferta. Porque cada vez que você leva a sua melhor oferta ao altar do Senhor, você está dizendo, eu creio na riqueza da restauração das minhas finanças, porque Cristo ressuscitou nas minhas finanças também. Cristo está vivo. Cristo está vivo nas minhas finanças. Amados, por que isso acontece? Por que muitas pessoas pensam como pobres? Porque eu estou convertido apenas na mente. A minha conversão, portanto, quando está só na mente, não está revelada. Está escrita em conhecimento, mas não se transformou em revelação. Não está revelada. Por isso, tenho dificuldades de viver o Cristo ressuscitado em todas as áreas da minha vida, incluindo as minhas finanças. Aleluia. Eu quero terminar aqui orando com você. Nosso tempo já foi. Eu atrasei 2 minutos, tive um problema técnico aqui, mas eu estou avançando 2 minutos só para fechar 1 hora. Mas quero dizer para você, eu declaro sobre a sua vida nesta manhã, que você possa experimentar este Cristo ressuscitado em seu trabalho, em seus negócios, em seu casamento, em sua saúde, em todas as áreas da sua vida. Você tem que ter a revelação do Cristo ressuscitado. E se você tiver isto, nenhuma praga chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor te dê esta revelação neste dia. E que teus passos sejam
passos firmes, tendo a convicção em teu espírito da revelação, da ressurreição de Cristo em todas as áreas da tua vida. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Declaro um dia sobrenatural a todos vocês. Até amanhã, Casas de Paz, 20 horas. Convide pessoas. Amém? Até lá, pessoal.